Bom dia, boa tarde, boa noite, alunautas. Hoje eu estou aqui com vocês para resolver o problema 5 da IOL 2012, Rotumano, composto pelo Boris Yondin e pelo Alexander Pipersky. Vamos lá. O Rotumano, ele é uma língua austronésia. As línguas austronésias, elas nasceram aqui em Taiwan e se expandiram para toda essa região aqui. Mas hoje a gente vai tratar especificamente dessa região. Aqui a gente tem o arquipélago do Fiji, certo? Essa aqui é uma das propostas de bandeira do Fiji. E aqui a gente tem o arquipélago da Polinésia Francesa, especialmente as ilhas do Bora Bora e de Tahiti. Vocês conseguem ver aqui que a evolução das línguas austronésias passaram pelo Fiji e vieram aqui em direção à Polinésia Francesa. Mas hoje a gente vai falar aqui de uma língua que fez o caminho inverso, que depois de ter chegado aqui na Polinésia Francesa, saiu daqui e voltou de volta para cá, perto do Fiji, na ilha de Rotuma. Apesar da ilha de Rotuma fazer parte do Fiji, se vocês forem ver aqui, ela fica lá em cima. Então ela é um pouco diferente do Fiji. Portanto, Rotuma tem uma cultura polinésia, enquanto o Fiji tem uma cultura melanésia. O que é uma diferença muito importante quando a gente está pensando em Pacífico Sul. Isso também se mostra muito na língua. O rotumano ele tem muitos empréstimos do tongano e do samoano. Ele é, assim como o fijiano, uma língua austronésia, malaio-polinésia, oceânica e pacífica central. Mas ao oposto do fijiano, ele é uma língua fijiana ocidental. Rotuma passou por processos históricos muito interessantes que alteraram a ordem do rotumano, como por exemplo a invasão samoana e tongana, que trouxeram muitos desses empréstimos. Samoano e tongano são línguas fijianas orientais. Além disso, a gente tem conflitos religiosos que aconteceram em Rotuma, que culminaram na cessão de Rotuma para o Reino Unido. Rotuma foi cedida para o Fiji, que na época era um protetorado do Reino Unido. Rotuma hoje faz parte do Fiji e cerca de 40% da população falante de rotumano faz parte do arquipélago principal do Fiji. Vamos para o problema. São dadas algumas locuções na língua rotumana e suas traduções para o português. Todas essas coisas. Como a gente pode começar a tratar dessas coisas? Bom, vamos ver se o problema dá outra informação pra gente. Ele dá. Problema 1. Dados os nomes rotumanos de 7 partes do corpo e suas traduções para o português em ordem arbitrária, determina as correspondências corretas. Ele dá pra gente várias palavras e a gente consegue tomar isso, talvez, como alguma coisa para se ter no horizonte, que essas coisas são partes do corpo. Mas certo, o que mais a gente pode fazer? Vamos observar que várias dessas palavras aqui parecem radicais, ou seja, elas não parecem estar mudadas de alguma forma. Elas parecem ser palavras simples. Então a gente consegue separar elas. Aqui na direita a gente tem todos os radicais, aqui a gente tem todas as palavras compostas. Além disso, a gente consegue ver como algumas dessas palavras, como ele, moafmofa, poapoga e riamrima, são palavras que parecem ser reduplicações, certo? Refrefu também parece uma reduplicação e a gente consegue ver exatamente do que elas parecem reduplicações. Refrefu parece reduplicação de refu aqui, ele parece uma reduplicação de ele, e palpala parece uma reduplicação de pala, certo? E o que isso tem em comum? Estar perto vira raso, furar vira cheio de buracos. Alguma coisa aqui que tem a ver com furacão, talvez pedra, vira rochoso. Ou seja, a reduplicação funciona adjetivando um substantivo ou um verbo. Beleza. Isso é uma coisa que a gente já descobriu. O que mais a gente pode ver? A gente pode voltar para as partes do corpo e ver que essas daqui elas aparecem nessas posições. Mas beleza, isso deixa faltando essas três. Isso, leva e mafa. Aí a gente fica olhando para cá. Cadê? Cadê elas? Bom, vamos ver com um pouquinho mais de detalhe. Ó, talvez esse is aqui na frente e esse is aqui sejam isso. E talvez esse maf seja mafa. Beleza? Então vamos ver. Isso faz sentido? Se isso for para fazer sentido, algumas palavras deveriam ser talvez a sua última letra tirada nessa coluna da esquerda, enquanto aqui, as raízes dela, isso não acontece. Isso realmente acontece, ó. Ele. Então aqui a gente tem esse E retirado, rafafu, a gente tem o U retirado, ril, que parece vir desse ruli aqui, rin, que parece vir desse rune, e aí aqui a gente consegue ver base do pescoço, provavelmente tem alguma coisa aqui a ver. Metit parece vir de metiti, nuxuar parece vir de nussura, porta, janela também tem a ver. Enfim, a gente consegue observar que existe uma forma que é uma forma radical e existe uma forma que é uma forma reduzida. Então vamos dividir essas duas. Aqui a gente tem a raiz e aqui a gente tem a forma reduzida e entender como funciona esse processo. Aparentemente, a última vogal está mudando. Aqui a gente consegue ver o E indo embora, o U indo embora, esse A troca de lugar com o G, esse I some e aqui isso vira um trema e etc. Parece que a última vogal está mudando. Então, vamos observar as formas pelas quais elas mudam. Em vermelho, estão todas as vezes que a última vogal some.
em amarelo todas as vezes que essa última vogal troca de lugar. E em azul todas as vezes que essa última letra some e a vogal anterior recebe um tremazinho. Beleza, então vamos separar isso agora muito mais bonitinho. A gente percebe que nesses dois casos aqui, no amarelo e no azul, a última vogal é sempre ou A ou I, beleza? Ou seja, o que parece que está acontecendo? Parece que quando a vogal final é A, ela troca de lugar com a última consoante, e quando a última vogal é I, parece que ela troca de lugar com a consoante e a vogal anterior recebe um tremazinho. Ela é um processo conhecido como Umlaut, que é um processo comum na língua alemã, por exemplo. Mas beleza, o que está acontecendo aqui? Certo? Porque, ó, esse aqui termina com A e não tá fazendo isso. Esse aqui termina com I e não tá fazendo isso. Esse aqui termina com A e não tá fazendo isso. Mas, vamos ver o que aconteceria se ele fizesse isso. Ficaria mat, matit e pal. Certo? Essas coisas não parecem fazer muito sentido. O que parece fazer mais sentido é que, como é a mesma vogal, ela some. Certo? Então, se você tem uma mesma vogal nas duas posições, você faria essa metátese, que é o processo onde a vogal trocaria de lugar com a consoante, mas ao invés de você fazer isso, como as duas vogais são a mesma, você só some com a vogal. E isso também explica o porquê que isso acontece no ele, onde esse E trocaria de lugar, mas dois E's juntos não rola, certo? Mas ainda sobra explicar esses dois aqui. O que está acontecendo? Ah, só está terminado em U. Aqui termina em A, aqui termina em I. Faz sentido que terminado em U também aconteça outra coisa. Então agora a gente tem todas as regras de metátese. A metátese ela tem diversas formas. Ela pode ser sincrônica, como a gente vê no Kaueté, que kuman mais ip vira kumarip. Ela pode ser diacrônica, como semper virando semper, do latim para o português. Ela pode ser adjacente, como a gente vê no rotumano, quando ruga vira ruag, frente a algum processo. Ou, por exemplo, no nome da nossa patrona da OBL, mleca, que vem do proto-indo-europeu Himelch, que trocou de lugar esse E com esse L. Ela pode ser distante, como no português, iogurte virando iogurte, cadarço virando cardaço, lagarto virando largato. Ela pode ser quantitativa, como no grego ático para o iônico, quando leos virou leos. Qual a diferença dessas duas coisas? A diferença é que trocou a duração das vogais. Essa aqui era uma vogal longa e uma vogal curta, e virou uma vogal curta e uma vogal longa. A metátese também ela pode ser compensatória, como no problema OBL EPAMASSA F1.7, onde estátua virou estalta. Então, beleza. Então a gente já tem todo o conhecimento da metátese no primeiro morfema, quando tem dois. E agora vamos entender melhor como é que funciona para a formação dessas palavras. Aqui eu já coloquei as raízes que a gente já sabia, o que são partes do corpo e o que falta. Vamos ver. Esses daqui são coisas com reduplicação. A gente sabe que a reduplicação funciona para fazer adjetivos. Então, podemos trocar. Rocha reduplicado vira rochoso, lixo reduplicado vira cheio de lixo, buraco reduplicado é a mesma coisa que furar reduplicado, e brilhar reduplicado significa brilhante. E a gente consegue ter certeza dessas coisas olhando para a tarefa 3, onde ele pede para a gente traduzir brilhar e lixo. Então a gente sabe que isso aqui é brilhar e isso aqui é lixo. E além disso, a gente também consegue entender a ordem no rotumano, que é sempre núcleo, atributo, substantivo, adjetivo ou verbo, objeto. Ou seja, você vira primeiro a rocha. A frieza, que é o substantivo, ela que é sólida. Então a gente consegue dizer qual é a ordem do rotumano. Então com isso a gente consegue descobrir mais coisas. Vamos ver essas partes do corpo. Porque essas partes do corpo fica bem claro o que são elas, né? U, Kia e Mafa. U deve ser mão, porque é linguagem de sinais. Kia deve ser pescoço, porque é base do pescoço. E Mafa, deve ser olho, porque é óculos, certo? Então a gente consegue dizer isso. E beleza. O que mais sobra? Olhando para óculos, falta preencher o que significa isso. Tiro. Mas tiro também aparece aqui, ó. Então qual é a coisa que óculos e janela compartilham? Vidro. Beleza? O que mais a gente pode descobrir? Vamos olhar as tarefas. De novo, tarefa 4. Usando apenas o material oferecido, não é possível traduzir com certeza para o rotumano as palavras palavra e esgotar. Por quê? Provavelmente porque elas são as primeiras palavras. Lembra que quando você faz uma metátese, você perde um pouco da informação? E aqui a gente consegue ver duas primeiras palavras onde a gente não sabe o que significa essa primeira coisa. Mas faria sentido se essa aqui significasse esgotar, então fim de ano é esgotar o ano, e linguagem de sinais é a palavra da mão. Beleza, então agora vamos para o resto das partes do corpo. Aqui, ó, aqui a gente tem duas coisas com essa parte do corpo is, que se refere a esse isso. O que pode ser? Bom, ponte aguda e mamilo são duas pontas, certo? E ponta a gente pode pensar normalmente em nariz. O nariz é a ponta da cabeça, da mesma forma vai ser aqui. Nesse caso, vai ser ponte aguda e o mamilo vai ser o quê? O nariz do peito. E aí com isso a gente também tira o susso da história.
Beleza. E agora falta a gente descobrir o que é esse ruga, ou quag, e ou ele é cabelos ou ele é coração. Ele é ligado a impaciente, corajoso e dor de estômago. Então, muito provavelmente, ele significa coração. Beleza? Então, com isso, a gente tem todas as partes do corpo, a tarefa 1 está resolvida. E a gente pode traduzir em português tiro, que a gente já viu que é vidro, polga, que a gente já viu que é buraco, coaglala, coração profundo. Mas o que pode ser coração profundo? Bom, vamos ver no corpus. Coração raso é impaciente. Ou seja, coração profundo deve ser paciente. Hafporak é rocha vulcânica, é uma rocha que ferve. E Mafpog é a mesma coisa que Mafpala, que é olho com noite ou olho com furar, e significa cego. Traduzindo para o rotumano, a gente pode fazer uso daqueles radicais que a gente não tinha feito ainda. Então, redondo pode ser contornar reduplicado, queriquelo. Cortar copra pode ser cortar com copra. Olnil, cabelos crespos, é cabelo com encrespar reduplicado, leia pirpiri. E aqui a gente está usando as regras de metátese. E grudento vai ser cola reduplicado por pulo. Brilhar vai ser rima, como a gente já viu, e lixo vai ser mófilo. Certo, tarefa 4, a gente já viu. Palavra, olhando lá para trás, vai ser feag, como a forma reduzida, mas a forma radical pode ser essas três aqui. Essa aqui sendo a forma certa. Percebe que aqui, quando eu trago esse A para cá, esse A ele pode juntar com esse outro A e sumir, ou o U, como ele faz esse processo de metástase, ele pode sumir. Mesma coisa a palavra esgotar, que é AF, que pode ter todos esses valores, só que a UF é a forma certa. Beleza, a gente acabou de ver nesse problema diversas metáforas interessantes, como, por exemplo, a gente viu como as nossas partes do corpo podem servir como coordenadas para outras coisas. Isso é ponta. Ruga é centro. Lembra, dor de estômago. A mesma coisa aqui. A ponta, pontiagudo, usa a mesma base de nariz. O pé da cadeira, o nariz do avião, a cabeça do alfinete, a boca do fogão, a orelha do livro, a asa da chaleira, o braço do sofá. Todas essas são metáforas que usam o ser humano como ponto de referência para coordenadas de outros objetos. O peito do pé também. O pulso em coreano, sonmok, é o pescoço da mão. E tornozelo, balmok, é o pescoço do pé. Hanbilong Wai, no Tok Pissing, é a mão da árvore, assim como é no Katukina-pano. Rio Emupi também é mão da árvore, como a gente viu no último problema do Abel Mascate. No Jutitek, isso acontece absurdamente. Olha aqui. Então a gente tem um martelo, que tem o pescoço do estômago, ele tem olhos, ele tem boca, ele tem orelha, ele tem mão, tudo isso usando parte. Tudo isso a gente aplica às nossas partes do corpo como coordenadas de um objeto. A mesma coisa a gente pode ver nessa caixa no Jutitek. Mas não é só isso de metáfora que a gente viu. A gente viu uma metáfora referente ao lugar dos sentimentos. No rotumano, ruga significa coração e é o portador da força. Dor de estômago, impaciente, corajoso. No português também. Cabeça quente, coração partido, dor de cotovelo, borboletas no estômago, todas essas usam metáforas do corpo como portador de emoções. O lugar dos sentimentos, então, no português, o peito e o coração carregam as grandes emoções, o fígado carrega emoções instintivas e o cabeça ou o cérebro carrega emoções calculadas. Mas isso não acontece só no português e no rotumano. No Monlen, Sab, fígado, carrega as grandes emoções. No chinês, o triplo aquecedor carrega o equilíbrio. No Dalabon, Cangu, barriga, carrega as emoções pessoais, enquanto o Yor, o apetite, carrega as emoções interpessoais. Aqui é interessante observar o quanto aqui, em todos os momentos, a gente estava falando de órgãos. Só que não são só órgãos. Triplo aquecedor e apetite não são órgãos no sentido fisiológico da coisa, mas são órgãos no sentido espiritual da coisa. No antigo egípcio, Kitesh e Jib poderiam significar tanto coração quanto mente. Esse segundo aqui num significado mais metafórico, enquanto esse aqui num significado mais físico. Aqui a gente consegue ver os hieróglifos que representam essas palavras. E ele carrega todas as emoções. A gente pode ver quando Anubis pesa o coração de uma pessoa frente a uma pena. Nesse caso aqui o coração é mais leve do que a pena, então ela é permitida para passar no mundo dos mortos. E isso pode acontecer com rins, olhos, estômagos, costas, joelho. Várias partes do corpo podem servir como carregadores de emoções. E é isso, muito obrigado.